Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais uma edição do nosso programa. Hoje nós estamos com uma convidada especial que já ela vai entrar aqui nos nossos estúdios. Vamos falar sobre móveis planejados. Quem não gosta, né, de ter aquela casa toda planejada, todos nós, né? Mas antes eu quero falar para vocês que ainda não estão seguindo a Web Rádio 016, aproveitem, segue a gente porque nós produzimos conteúdos para a sua empresa, divulgar ainda mais o seu trabalho. E também temos a Bid Mídia, que é a nossa parceira, e também Ribeirão Estofados. O nosso programa é um oferecimento desses parceiros. Hoje eu quero convidar você que está na dúvida de como fazer a decoração da sua casa para acompanhar esse programa, porque ele está imperdível. Aqui nos nossos estúdios estamos com a Andresa da Reale Móveis Planejados. Andresa, seja muito bem-vinda, que prazer tê-la aqui conosco, viu? Prazer é todo meu. Obrigada. Andresa, a gente quer te conhecer, afinal de contas, faz um tempinho que eu venho falando com a Andresa. Ela vive na correria, então hoje deu certo, Andresa. Que bom, né? Que deu certo em nós duas. Isso. Você é de Ribeirão mesmo? Não, eu sou de Orlândia. Faz 10 anos que eu vim aqui para Ribeirão. Vim para abrir a empresa mesmo. Já vim nessa intenção de mudar de vida. Ficar. Isso, de ficar, de estabelecer aqui. E o que você fazia antes de ir para o mundo dos móveis planejados? Eu tinha uma confecção de uniformes, eu e minha mãe, uma confecção familiar, e vendia produtos de cabeleireiro também. Olha, que mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. E como surgiu, Andresa, essa ideia, essa paixão? Porque pelo que a gente conheceu, pelo que eu vi nas fotos, sim, é muito bacana, tem muito o seu toque ali. Sim. O que surgiu de paixão por esse mundo dos móveis planejados? Foi um acontecimento, porque assim, foi por causa de um relacionamento. Eu conheci uma pessoa que... Aí na época que eu conheci essa pessoa, eu vi que ele era marceneiro, só que ele trabalhava em outra marcenaria e ele ganhava muito pouco. E ele tinha um certo dom para isso, aí a gente conversando, eu falei, mas por que você não trabalha para você mesmo? Aí na época ele falou, mas eu não tenho tempo, eu distribuir cartão. Eu falei, não, hoje em dia não existe mais esse negócio de cartão. Me passa suas fotos que eu monto uma página para você no Facebook, que na época não existia o Instagram, que aí a gente começa a divulgar você pelo Facebook. E deu muito certo. Eu tive que vir para Ribeirão para ajudar ele e bombou. Só que até então ele era um estabelecimento pequeno. Eu vendi tudo que eu tinha em Orlândia, vim para cá, montamos toda a estrutura com o nome de Reale e a gente começou. Aí isso deu 1 ano, só que o relacionamento não deu certo. Como eu que tinha investido, né, em tudo, aí eu continuei com a marca, só que a gente teve que fechar nessa época, só que através disso eu adquiri muitos clientes, que várias pessoas começaram a confiar na nossa marca, né? E com o tempo, a gente, tipo assim, eu falo, tipo, a gente fênix, né? A gente morre e renasce. Então, através desse relacionamento que apareceu isso na minha vida, que eu aprendi a trabalhar com isso e não desisti. Eu falei, eu não vou voltar para trás, vou continuar. E eu continuei, né? A gente fechou, mas eu reabri novamente, com nova cara, até o jeito de se escrever da marca mudou. Hoje, graças a Deus, a gente tem essa marcenaria com salão próprio, máquinas, a gente evoluiu. Então, isso foi um curso, né? Então, com o tempo, eu fui adquirindo essa experiência e aprimorando cada vez mais, graças a Deus. Nossa, é muito bom ouvir essa história, porque tudo começou em um relacionamento. Sim. E aí a gente vê como as paixões, elas existem, Sim. né? A paixão ali do relacionamento, ela passou, o relacionamento finalizou, mas o que você construiu ali de profissão para você, de mudança de vida, Sim. você manteve. Sim, eu vi que eu me encontrei você se encontrou nessa profissão, nesse ramo. caminho.
Muito bacana. Agora, uma pergunta que surgiu aqui diante do que te aconteceu. Você passou, né? Construiu esse sonho com ele, finalizou o relacionamento, ficou só você na marcenaria. Você enfrentou algum preconceito por estar ali uma mulher à frente? Ah, com certeza. Hoje não, né? Hoje mudou muito, porque as mulheres foram vendo essa necessidade de estar ajudando o parceiro, né? De uma estabilidade profissional também e uma oportunidade, né? Antes eu ia nos fornecedores, só homem, às vezes só eu de mulher lá pedindo material, né? Tudo mais, mas... eu encarava de boa. Eu falei, gente... os olhares... sim, sempre no começo né? também, quando eu ia fazer visita nas clientes, né? Nos clientes, aí eles falavam assim, mas é você que vai fazer a medição, que vai fazer a visita? Eu falei, sim, sou eu. Só que a gente tem a equipe, né? Isso já é aquele ar ali já com um pouquinho de preconceito, sim. né? Igual quando você vai entrar em um ônibus, hoje ainda existe esse olhar da mulher que é motorista de ônibus, vai entrar, as pessoas olham assim, é uma mulher que está dirigindo. Isso. Então, assim, vem quebrando muito, é uma barreira que tem sido rompida, mas a gente sabe do preconceito que existe. Ô, Andresa, o que mudou no mercado nos últimos anos em relação à presença feminina? A gente fala porque, às vezes, a mulher ela tem aquele olhar mais delicado, às vezes é uma peça que você pode... dá uma vida nova para ela só com toque feminino mesmo, aquela mudança de ambiente. O que tem mudado para você? Várias clientes, quando eu chego para fazer a visita, ou eu atendo no WhatsApp, porque hoje tem muito a conversa dentro do WhatsApp, né? E elas me relatam que falam, Andresa, que bom que é você. Porque nós mulheres, a gente tem aquele olhar da praticidade, diferente do homem. O homem lá só vê aquela peça, ela vê aquele layout. Agora eu não, eu tento auxiliar as clientes, porque com o tempo a gente já tem aquele olhar clínico, né? Eu entro na casa da cliente, por exemplo, ela não tem ideia do que se fazer numa cozinha pequena que seja. Ela fala, Andresa, o que eu faço? Eu já com o tempo a gente já cria aquele olhar. Eu entro na casa do cliente e já vejo aquela, por exemplo, uma cozinha, eu já vejo a cozinha instalada lá. Só que além do armário ser instalado, tem a parte prática, né? Por exemplo, aí eu chego e falo, ó, você acha que vai dar certo essa ideia que você tem? Porque dessa tal forma que você quer fazer, às vezes você não vai ter aquela praticidade, não vai ser útil para você. Aí elas falam assim, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Que bom que você está me passando isso. Que às vezes o homem ele não vai ter esse olhar do dia a dia, da praticidade que a mulher tem. Entende mais, né? Porque é uma casa que a mulher que mais fica nela, para os filhos também. Então, essa mudança eu acho que vem para somar, para agregar bastante. Para somar, para agregar, isso. Eu acho interessante demais ver a mulher ocupando espaços que antes eram ocupados só por pelos homens. E a marcenaria é uma delas. Porque a gente considera, Andresa, um trabalho braçal. Né? Pesado, peças pesadas que tem. Mas quando a gente voltou, né, com a marcenaria novamente, com o meu novo relacionamento, essa pessoa ele se tornou marceneiro por mim. Por mim. Ele viu que eu gostava disso e ele é uma pessoa muito inteligente. Ele falou, não, eu vou aprender. E ele, assim, hoje, cara, ele é muito autodidata. E no começo, quando a gente reabriu, muitas vezes eu ajudava ele a carregar. E é muito pesado. Era nós dois, porque no começo a gente teve que começar devagar, né? Então, para sentir esse mercado novamente, né? Não podia investir muito. Então, aos poucos, a gente voltou ao mercado e muitas vezes eu ajudava ele a carregar, a limpar. É árduo, mas tudo vale a pena, né? Tudo vale. Quando você vê o resultado, que você não desistiu, eu acredito que é o não desistir. Não desistir. É você acreditar na força daquilo que você está fazendo, você enxergar o sucesso. Eu sempre penso dessa forma também. Ô, Andresa, como foi para você começar de novo? A gente fala que isso é uma força empreendedora muito grande, né? Sim. Você fechou por um tempo, aí você recomeçou.
Como foi para você reabrir? Quais foram os desafios que você enfrentou? Eu acreditei em mim mesma, na força que eu tinha. Então isso vem de, assim, eu me inspirei na minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito forte e eu sempre não queria voltar para aquela vida que eu tinha antes, né? Eu nunca, não aceito regredir. Então eu aproveitei essa oportunidade. Se eu aprendi a trabalhar com isso e eu via que era um mercado muito próspero, então eu tentei nessa oportunidade, que eu já tinha um nome, que eu tinha procura de clientes, eu só não tinha estrutura. Então, mas a gente foi caminhando e muito importante no ramo da marcenaria, você tem que ter princípios e você tem que ser honesto, você tem que honrar o seu compromisso com o cliente, isso é muito importante. Acho que é o que mantém ali o funcionamento. O que mantém. Além disso, você vê que os burburinhos que tem, que a gente está vendo, as notícias, que muitas marcenarias fecham, não entregam os contratos com os clientes. E graças a Deus, hoje, 80% dos nossos clientes são de indicações. Por quê? Porque confiam no nosso trabalho e indicam a gente para outras pessoas que sabem do nosso trabalho, que a gente honra de entregar o que foi cumprido, aquele compromisso, sim. Isso é muito importante hoje em dia, né? E a gente fala também além do atendimento, desse compromisso, dessa entrega, há também a qualidade. A qualidade, o prazo de entrega. Existe diferença? São vários fatores, Vários fatores, né? Existe um móvel que ele é a madeira ela é mais simples. Tem a madeira que é mais pura e cada uma delas existe um preço diferente, um investimento diferente. Eu sempre tento explicar isso para o cliente, porque às vezes o cliente não entende, né? Às vezes por exemplo, existe o móvel que se é comprado em lojas de departamento que não é vendido como MDF, mas não é um 100% MDF puro, é um MDP, é um aglomerado, é um material mais inferior. Então, ele tem aquele preço mais acessível. É totalmente diferente de um móvel planejado, que é 100% feito em MDF, que a durabilidade, você tem ele, se você souber usar, souber cuidar, você tem ele pela vida inteira. Então, tem essa diferença. E, em cima disso, você tem que pôr ferragens melhores. Então, existe diferenças de espessuras de MDF, né? Hoje em dia no mercado é de 15, de 18, de 25. O tipo de tamponamento. Então, são várias essas especificações que a gente tem que explicar para o cliente. Eu comparo muito hoje o planejado com o carro. Você vai numa concessionária, você compra um carro zero lá, simples. Mas dentro daquela linha daquele carro, existe um carro, por exemplo, você tira hoje um carro de 100 mil. A mesma linha daquele carro, a mesma marca, existe um carro de 200 mil, sendo da mesma linha. Entendeu? Então, dentro do planejado é a mesma coisa. Por exemplo, você vai lá, uma cozinha sua, fica 20 mil. De repente, o que você escolher dentro do material e a ferragem que você escolher e os acessórios que você escolher dentro dessa cozinha, essa cozinha de 20, ela facinho chega a 100, 200. Não, 100 até não, né? Uns 50. Então, olha, é por aí. Na faixa, porque é qualidade. Sim. Agora, a gente conversando, surgiu uma dúvida. Olhando lá o Instagram, vendo os móveis, eu fiquei apaixonada. Ai, que bom. E surgiu uma dúvida. Qual é a diferença da marcenaria para uma casa de móveis, de decorações, que a gente vê muito? A marcenaria é a fábrica, né? A gente pega aquele projeto ou de arquiteto, ou até quando o cliente, você pode chegar lá sem ter o projeto, a gente monta o projeto exclusivo para você. Então, a gente vai fabricar em cima daquele projeto exclusivo. Então, é uma fábrica de móveis planejados, por isso que vem o nome, ele é planejado específico para você. Diferente de uma loja que o móvel está pronto. Então, você chega, aquela peça vai lá, está pronta, você compra aquela peça. Agora não, móveis planejados,
Principalmente hoje, que são apartamentos pequenos, casas pequenas. Eu ia falar sobre isso. Cada vez mais. Então, às vezes, você vai naquela loja, você não vai encontrar um móvel pronto que cabe lá na sua cozinha, ou por exemplo, um quarto, um guarda-roupa. Então, às vezes, você não vai achar um móvel pronto que caiba no seu ambiente. A marcenaria de móveis planejados entrou no mercado para isso. Eu vou fazer aquele móvel que vai encaixar no seu ambiente. Para otimizar o seu espaço. Né? Muito bom. E essa é a palavra, né, do móvel. É otimizar, é o que mais tem. Você tem aquela cozinha pequena de 3 por 1,5, você vai otimizar, os né? apartamentos, eles estão muito assim pequenos. E compactos. Ter esse olhar, ter um profissional que Sim. ofereça esse conforto, né? Porque é muito pequeno os espaços, não tem nem cozinha. Porque eu sou da roça, então as casas da roça, elas são enormes. Sim. A cozinha é imensa. Então, hoje eu moro em um apartamento que a minha cozinha ela é um corredor. É um corredor. Então, se eu não tiver ali um planejamento de móveis, um espaço onde eu faço as minhas comidas com mais... liberdade, a gente que você acaba... tem aquela movimentação. A movimentação, né? Do ir e vir. A gente fica muito estressado, causa estresse você viver num ambiente que não tem um planejamento, que não tem um conforto nele. E até para você estocar o que você tem, né? Tem que ter um armário que caiba tudo que você tem. Tudo que tem da cozinha você vai... Então a gente tá lá para explicar. E tudo isso vocês explicam ali para o cliente. Eu explico. As gavetas, a gente precisa das gavetas, daquele espaço. Sim. A cozinha, eu acho que o lugar mais fantástico da casa é a cozinha. É a cozinha. Quando você vai decorar, como que é para você, assim, esses cantos de decoração, quarto, sala, cozinha, qual que você olha primeiro e fala, aqui vai ser aquele móvel que vai fazer toda a diferença? Eu acho que o que mais faz diferença dentro de uma casa é a cozinha mesmo. É a cozinha, porque, né? assim, uma casa sem um armário, uma cozinha sem um armário, você não vê organização, né? O quarto também. Só que o quarto, você entra no quarto só para dormir. Se tiver uma visita, você fecha a porta do seu quarto. Você sabe que a cama tá bagunçada. Agora a cozinha é o cartão de visita. Então, a cozinha, e até para limpeza também, né? Para organização, para cozinhar. Então, se você cozinha com tudo no seu lugar correto, né? Você tem um espaço, um porta-tempero para você pôr seus temperos, se você tem um dispenseiro para guardar seus mantimentos, um local só para pôr panela, um local só para pôr um Tupperware. Então fica até mais fácil, você já sabe onde que está tudo, é até mais rápido, né? Até mais prático. Com certeza é mais prático. Como que você se imagina, assim, olhando o futuro da marcenaria? O que mudou de quando você começou para hoje, com esse avanço da tecnologia, das redes sociais, que hoje muda muito? Hoje, tudo que a gente faz, a gente tem que estar ali no digital. O que mudou daquela época para hoje? Mudou muita coisa, né? Hoje, por exemplo, a gente até... construiu um outro salão, anexo ao que a gente tem, nosso planejamento é comprar, chama router, né? É uma máquina que você joga o plano de corte no computador, o computador joga para a máquina vai e faz o corte sozinho. Então, o mercado está avançando para essa tecnologia. Por quê? Hoje em dia, o mercado está muito escasso de mão de obra. A gente está passando por essa dificuldade, eu acho que todas as empresas, né? Qualquer setor. Que eu já vi está com essa deficiência. Então, a gente vê essa tendência que a pessoa está entrando na tecnologia para maquinários para substituir a mão de obra. Então, a gente vê isso muito, né? É o que está acontecendo. Esse avanço para a tecnologia infelizmente, ter que substituir a mão de obra que não está muito escasso. E hoje em dia também, quando a gente fala da mão de obra que está escassa, ela não está escassa não só na parte ali profissional. Ela está escassa também na entrega daquele profissional, na responsabilidade de... Sim. Porque eu vejo assim, você vai para uma empresa, você entrevista ali quem você vai contratar. Você fala que digamos, Adriana, você vai me ajudar, a empresa é assim, você vai fazer isso, isso e isso.
Adriana vai, começa um mês, tá bem, 2, aí começam as reclamações. Sim. Aí, mas eu não sou obrigada a fazer isso. Ah, mas no contrato não tem isso. Ah, mas eu não fui contratada para isso. Gente, o que eu escuto disso, onde eu trabalho, que eu trabalho em outra empresa Sim. também, além daqui. Então, a gente só ouve essas reclamações, essas queixas. A gente nunca vê o funcionário falar, olha, eu quero melhorar, você me deixa aprender algo novo hoje, eu vi tal máquina, me deixa aprender nela. Então, assim, você não vê mais isso que você via há 15 anos. Não tem mais, a pessoa não tem o interesse, né? Não tem o interesse. E esse ramo, uma pessoa hoje, um menino novo que tivesse a inteligência, tivesse esse lance de falar, olha, eu vou aprender a trabalhar com móveis planejados, ele vai ganhar muito dinheiro no futuro. Porque hoje poucas pessoas se interessam para isso, né? E eu acho que isso não é só com a relação à marcenaria, é pedreiro, encanador, eletricista. Atividades manuais que no futuro, eu não sei como que vai ser essa geração nova, mas a gente depende ainda do ser humano para estar fazendo essas atividades. E cada vez tem menos interesse, né? Infelizmente. Então tá complicado, a gente tá apanhando um pouco. Desafiador mesmo. É porque no nosso caso também, a gente tem que saber muito quem a gente contrata, porque eu tô pondo um profissional dentro da casa do cliente, então tem que ser, além da pessoa saber trabalhar, tem que ser uma pessoa confiável. Porque o meu nome que eu tô pondo dentro da casa do cliente. O nome seu, da sua empresa. Sim. Então, é isso mesmo, faz todo sentido. Muito. Você tem que analisar totalmente uma pessoa antes de contratar. Porque às vezes o cliente ele não tem tempo de acompanhar nosso serviço. Porque às vezes você fica 2 semanas dentro da casa do cliente. Às vezes o cliente trabalha. Ele não tem como ficar 2 semanas acompanhando o nosso trabalho. Então, a maioria das vezes o cliente, na confiança, vai trabalhar, deixa a chave com a gente. Então, imagina, você tem que saber muito bem quem que você deixa, quem que eu coloco. Então, é você uma certíssima, é de uma responsabilidade muito grande. Grandíssima mesmo. Qual a importância dos móveis planejados hoje, assim, na sua visão profissional? Qual a importância de uma casa, de um ambiente todo planejado? A gente falou da otimização, que eu acho que isso está em primeiro lugar, mas para você, existe mais algum detalhe que conta, que soma para a satisfação da família? Porque hoje tudo é assim, é pensado, né? Tem famílias que hoje quer só animal, quer o gatinho, quer o cachorrinho dentro de casa. Tem essa parte também do cantinho lá do animal ficar confortável com a família? Eu falo que o móvel planejado é o segundo investimento dentro de uma casa. Além da casa, você constrói, você faz aquele planejamento para ter a casa. Hoje em dia, eu vejo que depois da casa, o segundo investimento é o móvel planejado. Porque você está colocando o seu gosto, a sua personalidade, o seu conforto. Nos detalhes. Nos detalhes. Né? Então, eu vou fazer para você, eu vou fazer com a sua personalidade. E porque hoje a pessoa está cada vez querendo ficar mais dentro de casa, né? Então, você quer chegar dentro de casa e você quer ver sua casa arrumada, do jeito que você sempre sonhou. É muito bom para a gente... quando fica tudo pronto, o cliente vem e fala, nossa, ficou do jeito que eu sempre sonhei. Então, é muito gratificante pra gente, porque a gente trabalha com os sonhos das pessoas. E você vê que a pessoa ficou feliz com o seu trabalho e reconhece o seu trabalho em cima disso, é muito bom. Não tem preço, eu é imagino, muito bom. Eu penso é muito bom, é muito não gostoso. Tem preço mesmo você receber esse feedback. É muito bom. Andresa, eu quero saber também onde fica. A gente está falando das maravilhas que é decorar uma casa, um apartamento, das responsabilidades, mas a gente ainda não falou do endereço, como faz para contratar os serviços da Andresa. Fala pra gente também quanto tempo, mais ou menos, digamos um apartamento que hoje, eu não sei muito as medidas, mas você sabe, 45? 47? Padrão de 40, quanto tempo 45. Mais ou menos demora para fazer uma decoração? Depende do cliente, depende dos serviços, do valor que ele contrata. É padrão as marcenarias pedirem de 45 a 60 dias úteis para estar entregando. Por quê? É bem demorado. Então, você tem que pôr na sua agenda, você tem que fazer a escalação de montagem e produção e instalação. Então, não é que eu vou levar 60 dias fazendo o seu móvel, é que dentro desses 60,
Dentro desses 60 dias, a gente está fabricando dos clientes que fecharam antes, enquanto isso a gente faz a programação da entrega do seu. Então, é assim, o cliente tem que ter um pouquinho de paciência, porque é padrão mesmo, é uma coisa que você tem que fazer, é um pouquinho demorado, tem um certo planejamento, né? Então, a gente sempre pede, depende da época do ano também. Se for final de ano, já tem muita demanda, a gente pede uns 70 dias. Se for mais para o meio do ano, que está um pouco mais tranquilo, uns 45 dias úteis. Mas é padrão das marcenarias isso. Para matéria-prima, a gente sabe que vocês trabalham com madeira. Sim, MDF. MDF de qualidade, Sim. altíssima qualidade. É complicado? Como que é para vocês encontrarem, trazer legalmente, trabalhar legalmente com a madeira? Não, né? Quanto a isso, tem vários fornecedores, né? Tem fornecedores. Aqui dentro de Ribeirão Preto, até São Paulo. Então, são vários fornecedores. E hoje em dia tem várias marcas, né? Várias marcas, todas com muitas qualidades. O que vai mudar a qualidade não é nem a marca, e sim a espessura do MDF que o cliente escolhe. Entendeu? Então, às vezes, se a pessoa quer uma coisa mais robusta, então vai fazer um tamponamento. Eu falo tamponamento, são as bordas dos móveis, o encapar dos móveis, né? Que chama tamponamento, que é um termo mais técnico. Não sabia. Então, aí você vai escolher, que você vê um móvel mais robusto, é um tamponamento de 30 milímetros, ou um de 18 milímetros, ou se você quer uma coisa mais... Eu sempre falo assim para o cliente, o que você está buscando? Você está buscando os móveis dos seus sonhos, ou você está buscando um custo-benefício? Que aí tem muita diferença. Aí eu vou apresentando para eles, entendeu? Dentro do que ele planeja e em cima do que ele pode estar investindo. Tá investindo. Isso. Depende de vários fatores, Isso. né? Para eu ter tudo isso. Tá, sim. Depende do meu bolso, depende do meu momento, a gente sabe. Isso. E o interessante é que vocês conseguem, né, atender essa necessidade, essa demanda. Sim. Eu não posso comprar esse que é mais caro, mas você Sim, também aí eu apresenta passo outra uma opção. linha que tenha qualidade Sim. e que está dentro ali do bolso, do orçamento. Porque o que cliente. acontece? Às vezes o cliente chega com um projeto que o arquiteto montou para ele. O arquiteto vai fazer o trabalho dele, que é apresentar um projeto dos sonhos. Só que às vezes, em cima desse projeto dos sonhos, fica uma coisa um pouco inviável para o cliente. Aí a gente chega e fala assim, olha, me fala o que você pode investir, o que você está buscando. Em cima do que você está buscando, eu vejo o que eu posso estar fazendo para chegar na sua realidade. Então, às vezes, a gente entra com isso. Em cima disso, a gente desenvolve outro projeto. Se o cliente não pode estar fazendo exatamente como está no projeto que foi passado pelo arquiteto, a gente tenta desenvolver um projeto mais assim, enxuto, que consiga chegar naquele valor que cabe. Deixar ele feliz na escolha. Fica na realidade do cliente. Muito bom. Vamos falar do endereço, que a gente não falou ainda. Nosso endereço, a gente fica na rua Manuel Vieira Carvalho, número 70, bem na entrada do Cristo Redentor. E o nosso Instagram é Reale Ribeirão. E nosso Facebook é Reale Marcenaria Ribeirão Preto. Eu já segui o Instagram, adorei os móveis, amei, e eu falo para vocês seguirem também. Quem sabe vocês aí já não vão ter a próxima decoração de vocês feita pela Andresa da Reale. Um toque feminino que vai dar toda a diferença na sua decoração. Andresa, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta. Pedir, né? Um pedido. Que conselho você daria para quem está começando hoje nesse segmento ou empreendendo? Que a gente sabe que empreender hoje em dia não é fácil. Não, é um desafio. Diga, né? para nós. Primeiro de tudo, você tem que gostar do que você faz. Não só encarar como uma oportunidade, mas gostar e estudar muito, né? Ir atrás de novidades, né? E se empenhar. Isso eu acho que é para tudo, não só para marcenaria, é para qualquer coisa que você pega a fazer, você tem que se entregar e de cabeça e de coração, que você alcança. Então é só ter aquela força de vontade,
para tudo na vida, né? Isso eu acho que é muito importante. E tudo requer tempo também, né, Andresa? Não é assim, eu comecei hoje, eu já vou encher minha agenda de clientes, eu já vou ganhar aquela grana que eu sonhei com esse projeto. Não, requer tudo é um tempo. desafio. A gente faz 10 anos, né, que a gente está no desafio até hoje, a gente está aprendendo até hoje. Então, e com as dificuldades a gente vai aprendendo, a gente vai aprimorando. E para não quebrar toda a cabeça, né? Então, com o tempo a gente vai e ainda falta muita coisa ainda para a gente aprender. Todos os dias. Muita coisa, muita coisa. Muito bom, pessoal. Eu adorei esse bate-papo. Olha, entendi aqui de móveis planejado, acabei recebendo uma aula. Eu acredito que vocês também vão aprender muito sobre móveis planejados. Andresa, eu quero te agradecer pela sua presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade que a gente recebeu hoje. E falar para você, fique à vontade para mandar um abraço. Eu quero agradecer muito o meu parceiro, Marcos, e os meninos que estão sempre com a gente, o pessoal, quem é nosso cliente, sempre, graças a Deus, nós temos ótimos feedbacks nos nossos parceiros, os meninos que sempre ajudaram a gente, que faz muitos anos que estão com a gente. O Ítalo e o Ricardo, um abração por todo o apoio de sempre. Obrigada a você por estar aqui. E eu também agradeço os nossos ouvintes que estão sempre aí na audiência. Agradeço também os nossos parceiros aqui da Web Rádio 016 e convidar você que ainda não gravou seu podcast, que ainda não teve esse bate-papo, essa leveza aqui, como a Andresa teve com a gente essa experiência, vocês estão convidados a nos conhecer. É @webradio016 e se vocês também quiserem conhecer parte desse trabalho, lá nas minhas redes sociais eu também posto muito o que nós realizamos aqui, Adri Souza _TV. E não se esqueça que toda a nossa produção está lá no canal do YouTube. Inclusive, eu quero agradecer a sua presença aqui, Andresa. Foi muito bom, tá? Volte mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, pessoal!